Olá, conectados com você nesta terça-feira, semana que antecede a festa de Pentecostes. E eu propus a gente conversar essa semana sobre os dons do Espírito Santo. Ontem conversamos sobre o dom da fortaleza e hoje quero conversar com você sobre o dom da sabedoria. Que sabedoria é essa? Né? E aí eu quero trazer para você aqui o capítulo 16 de Romanos, carta de São Paulo aos Romanos. 16, de 25 a 27. Romanos 16, de 25 a 27. Aquele que tem poder de vos confirmar segundo o meu evangelho, a mensagem de Jesus, a revelação do mistério, envolvido em silêncio desde os séculos eternos. Agora, porém, manifestado e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios. E aí continua nos versículos 27, para levá-los à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí o versículo 26, né? Agora, porém, manifestado pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer os gentios, a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé. Dado a conhecer. Essa doutrina da prática e da vida cristã. Essa experiência é não uma ideia, mas algo que vem de Deus, né? O próprio autor aqui nos provoca esse autoconhecimento das coisas do alto. Então vamos pensar, a sabedoria, ela não se trata simplesmente da sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e também fruto da experiência. Tem uma diferença aí. A sabedoria, ela trata em ver as coisas com os olhos de Deus. A maneira de Deus. É simplesmente isso. Ver o mundo, ver as situações, ver as conjunturas, os problemas que nós vivemos, tudo com os olhos de Deus. Esta é a sabedoria. Algumas vezes, vemos as coisas segundo o nosso prazer, segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, e aí impregnamos essas coisas que vemos com o nosso ponto de vista. Muitas vezes, baseado no ódio, no ressentimento, na mágoa, no rancor, tudo aquilo que é contrária a esta ação do Espírito, né, e esta sabedoria. Então, esses não são os olhos de Deus, claro, né, e nós sabemos disso. A sabedoria é aquilo que faz o Espírito Santo em nós, a fim de que vejamos todas as coisas com o olhar de Deus. O modo de Deus ver. E de uma maneira clara, né, essa sabedoria, ela tem a sua real e absoluta fonte, né, quer dizer, ela deriva exclusivamente da intimidade com o Senhor. Essa sabedoria, diferente da sabedoria humana, baseada nessa intimidade, nessa relação íntima que nós temos com Deus, né, com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Daí que nos dá esse dom da sabedoria quando nós estamos em comunhão com Ele. Né? Porque o coração ele precisa perceber, né, este desejo de buscar o Senhor, e assim, aberto a esta ação, ele vai receber toda a força, né, todo o calor, toda a ação desse Espírito Santo em nossa vida. Por isso o Espírito Santo torna o cristão cada vez mais sábio, porque vai na sua fonte.
Não no sentido de que ele tem uma resposta para tudo, é aquele que sabe tudo, mas no sentido de que Deus sabe, Deus age, ou melhor, sabe de Deus, sabe como Deus, a partir dele, a partir do seu conhecimento, o conhece perfeitamente quando criamos esse vínculo pela oração, na busca desta sabedoria. E aí, quando uma coisa é de Deus de fato, nós percebemos, nós sabemos, quando uma palavra de sabedoria, quando algo vem em nossa direção para nos fortalecer nesse momento, quando é a sabedoria de Deus, arde os nossos corações. E como que é importante, né, que essas coisas aconteçam em nossa vida diariamente, para que a gente não perca o sentido, né, real do caminho que nós temos que seguir, das decisões que nós temos que tomar, principalmente na nossa vida cotidiana, com as coisas mais simples que nos envolvem. E a gente sabe da importância disso. E principalmente na vida dos cristãos, né, das comunidades. É uma coisa que nós não podemos permitir, que haja improviso, que haja algo que não seja vinda de Deus, porque é um dom que Deus faz àqueles que se tornam dóceis a esta ação benevolente. Então, quanto mais abertos, mais dóceis ao Espírito Santo, maior será a sabedoria que Ele dará à nossa vida, né, e às nossas decisões também. Agora eu vou dar 2 exemplos para vocês. Pensa numa criança, né, quando em casa, por exemplo, né, quantas crianças estão aí junto com você, uma família grande. Aí as crianças começam, cada um fazer uma coisa, pedindo uma coisa, logicamente, a mãe ou o pai perde a paciência. E quando vai repreender a criança, o que acontece? Repreende sem a criança saber por que está sendo repreendida. E é muito comum isso no tempo de pandemia, porque os pais estão sem saber lidar com essa situação. Estão num ambiente totalmente novo, as crianças dentro de casa. Então, é sabedoria você repreender uma criança sem saber, de fato explicar a ela o porquê que ela não pode, por exemplo, fazer isso ou aquilo. Não é sabedoria. Porque sabedoria é quando o pai ou uma mãe repreende docemente uma criança, explica com toda a paciência, com toda a clareza o que ela pode e o que ela não pode. Aí você fala, padre, mas você não tem filho, não sabe como é isso. Eu não tenho, mas eu entendo a dificuldade que vocês estão vivendo nesse tempo de pandemia, com as crianças dentro de casa, sem escola, como fazer. E aí que entra a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, como eu disse, né, quando a gente se move em direção a ela e permite ela entrar em nosso coração, nós teremos a palavra certa, na hora certa. E como dizer? É deixar o Espírito Santo agir, deixar a graça de Deus cair em nosso coração. E se perder a paciência, nós somos humanos, mas que sirva de exemplo, principalmente na relação dos pais do filho, como a gente pode agir a partir da ação do Espírito Santo. Porque as coisas podem ser diferentes. E principalmente na relação de marido e mulher. Como é difícil nesse tempo, essa interação, esse entendimento de quem é o outro, por mais que conheça 50 anos uma pessoa. Mas com essa pandemia as coisas mudaram, a chave mudou. Então como enfrentar? Nesse tempo de pandemia, essas contendas dentro de casa, esses momentos de crise, porque a gente sabe que a tempestade ela vai passar,
A tempestade ela tem um tempo para passar. Então vamos passar bem. Vamos ter a capacidade de recomeçar o nosso dia ou iniciar um novo dia a partir dessa sabedoria que vem do alto, construindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa comunidade familiar, né? A nossa igreja doméstica, que vem tendo um assento muito grande nesse tempo de pandemia, para que possamos permanecer na graça e na sabedoria do Senhor. Porque a gente sabe, né, com a sabedoria a gente encontra palavras certas para dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, mas sem machucar, sem ferir uma pessoa. Tem um jeito de falar que a gente consegue transmitir um recado, mas com um jeito de tornar a pessoa participante daquele diálogo. Sem simplesmente você interromper e aí causar um desconforto com a imposição de ideias ou com um desejo apenas de uma parte. Tem que ter a participação da outra. E aí assim esse ambiente familiar será regado pela sabedoria. Pensamos hoje então que a sabedoria do alto nos dê palavras certas, na hora certa, que dê a nós a capacidade dessa compreensão segundo a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele e não a minha, que seja derramado na sua vida. Eu quero desejar a você um ótimo dia, né, e que nessa semana possamos continuar, né, conversando juntos aqui no Conectados sobre os dons do Espírito Santo. Por isso peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, pessoa. Fique em casa. Vamos rezar, né, pedindo o Espírito Santo. Amanhã vamos conversar sobre o dom do conselho. Espero. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no joinha, para que a gente continue esse encontro aqui. Tchau e até amanhã. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.